o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você quer que essa palavra de Deus? Amém. Você pode dar um aplauso pela palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque ao longo da mensagem, enquanto nós fomos conjecturando e aprendendo com esse personagem fantástico da Bíblia, para você poder comigo e com o Espírito Santo, todos nós juntos, aprendermos sobre a história de Daniel. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? Daniel na cova dos leões. A gente foca muito no livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões. Porém, esse texto mostra para mim e para você algumas lições que nós temos da vida de Daniel, que serve para nortear a nossa vida, que serve para aumentar a nossa fé e que serve para abençoar a minha e a sua vida. Diga amém. Amém. Para começar nessa minha introdução, Daniel, se eu fosse escolher uma palavra, apenas uma palavra, para definir o profeta Daniel, essa palavra seria posicionamento. Daniel era um homem de posição. Se você pegar as características de Daniel, nesse capítulo 6, você vai ver que Daniel tinha vários atributos, várias características que o diferenciava das outras pessoas daquela época. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele assenta no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Era uma pessoa de decisão. Se você olhar o versículo 3 do capítulo 6, vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. Outra característica do profeta Daniel: espírito excelente, aquele que agia com justiça, aquele que agia com diligência, aquele que agia com prudência e com coragem. Espírito excelente. Se você olhar o versículo 4 do capítulo 6, diz que Daniel era fiel. Uma pessoa fiel é uma pessoa que cumpre aquilo a que ela mesma se obriga. Fidelidade é uma marca do caráter de Deus e uma marca que Daniel exercia, porque ele era crente e fiel a Deus. Se você olhar também no versículo 4, diz que Daniel não tinha vício e nem culpa. Significa uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa que não tinha brechas na sua vida. Essas são só algumas características que a Bíblia mostra para mim e para você acerca de Daniel. E essas características foram fundamentais para Daniel ter o livramento lá na frente na cova dos leões. Porque às vezes a gente olha a história, vê o livramento de Deus e vê só a parte do transcendental. Mas a parte que compete a Daniel, ele também estava fazendo. Que assim seja sobre a minha vida e que assim seja sobre a sua vida. Que nós possamos ter o caráter de Cristo para ter livramento, para ter vitória na nossa vida ao longo da nossa trajetória. Amém? Vamos a algumas lições desse texto. Versículo 3, acompanha comigo. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Aprenda uma coisa: quer seja na sua área ministerial, quer seja na sua área pessoal, quer seja na sua área sentimental ou emocional, aprenda uma coisa: boa conduta vai gerar para você promoção. Aleluia! Em qualquer instância. O rei percebeu que Daniel tinha todos esses atributos que eu já citei para você. O rei percebeu que Daniel era diferente dos demais, que ele fazia diferente da maioria, desde quando ele se separou daquilo que os outros comiam. O rei já ficou de olho nele. E aqui o rei já pensava em constituir ele sobre todo o reino, porque uma boa conduta gera promoção. Se você quiser ter sucesso na sua vida, em qualquer área que for, aqui está o princípio: tenha boa conduta. E como é que eu tenho a boa conduta? Fazendo e agindo de acordo com a palavra. Haja de acordo com a palavra, viva de acordo com a palavra, negue aquilo que a maioria aceita, e você vai ver que a promoção, não do homem, mas de Deus, virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Segundo, antes disso, diz a Bíblia em Provérbios 22, 29, que se você vê um homem diligente em suas obras, ele será posto perante reis e não será posto sobre os perante os de baixa sorte. E essa é uma prova bíblica que a boa conduta gera promoção para mim e para você. Diga amém. Amém. Segundo, versículo 4, acompanha comigo. Então os príncipes, os presidentes, procuraram achar ocasião
ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício e nem culpa. Entenda uma coisa: enquanto para você boa conduta vai gerar para você promoção, para o seu inimigo, preste bastante atenção, a sua promoção vai gerar acusação. Sabe o que foi falado aqui na mensagem de ontem? Que quando você é conhecido no inferno, é quando você começa a fazer diferente, começa a fazer a obra de Deus? Exatamente isso. Quando o seu inimigo percebe que você está se destacando, que você está fazendo diferente da maioria, que você está agradando a Deus, que você está indo na contramão de tudo aquilo que todo mundo acredita e focando na cruz de Cristo, isso vai gerar para o seu inimigo acusação contra você. Vai gerar. Isso é normal, irmão. Estou te falando aqui da Bíblia. Mas sabe por que isso acontece? Porque o seu inimigo, que é o diabo, nosso adversário Satanás, ele, em uma época da eternidade, ele já esteve lá em cima. Ele sabe como é que as coisas funcionam. Ele sabe que o reino de Deus se move por princípios. E quando ele vê alguém praticando os princípios da palavra, ele sabe o resultado que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Por isso ele tenta te acusar, por isso ele tenta te parar, por isso ele tenta acabar com a tua vida. Mas eu tenho uma palavra para alguém aqui: a acusação do inimigo sobre a sua vida não prevalecerá, porque maior é o que está com você. Aleluia. Afinal de contas, foi Jesus que disse em Marcos 13:13: vocês serão aborrecidos entre o homem. Alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você pode ver aqui depois da vírgula 1, 2, 3: se não A procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Interessante. Você tem uma boa conduta na sua vida, igual Daniel teve. Você, por conta da boa conduta, cumprir princípios da palavra, tem uma certa promoção, uma certa evidência e vantagem sobre as outras pessoas que não cumprem. O inimigo vai tentar te atacar na sua moral, na sua ética, na sua vida particular. E aqui diz o versículo 5: que eles procuraram contra Daniel na lei de Deus. Então entenda uma coisa: quando o inimigo não conseguir te atacar por conta do seu caráter diante dos homens, ele vai te atacar em outro nível, no seu caráter diante de Deus. É aqui que mora o perigo. É aqui que muita gente se perde. Porque me atacar a nível dos homens, eu como ser humano e você, nós podemos maquiar as nossas emoções. Sim ou não? Sim. Você pode estar aqui rindo para todo mundo, sorrindo, mas só Deus sabe como você está por dentro. Porque o ser humano tem essa característica. Ele pode maquiar as suas emoções. Mas quando o nível do ataque é espiritual, aí começa a atacar o seu cristianismo. Ué, você não é homem de Deus? Ué, você não é mulher de Deus? Por que está acontecendo isso? Por que a vida está desse jeito? Seu Deus não é vivo, não? Você não crê nele? Ataque no mundo espiritual. Só que tem uma coisa fenomenal na Bíblia, que é a fidelidade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridão, lá, se você pegar a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, a partir do versículo 15 por ali, o povo foi tentar atacar o povo de Deus. Os inimigos tentaram atacar. Josafá estava na frente, estava meio com medo. Qual foi a palavra de Deus? Nessa peleja não tereis que pelejar. Ou seja, quando alguém é fiel a Deus, quando alguém cumpre os princípios, quando alguém tem boa conduta e quando alguém é atacado no nível espiritual, é a mesma coisa de chamar Deus para briga. Quer chamar Deus para briga de um crente? Desafia ele quando ele está certo. Fala alguma coisa quando ele vive de acordo com a palavra. Irmão, isso é uma lição para mim e para você. Então não importa se você está aqui e você está sofrendo ataques, seja na sua família, seja na sua casa, ou seja no outro nível, no nível transcendental do espiritual. O que importa é que o Senhor dos Exércitos está com você e é Ele que te justifica. Graças a Deus. Quarto, versículo 13. Vamos lá. Então responderam e disseram diante do rei:
Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem acredito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Presta atenção, o rei tinha decretado que ninguém poderia pedir nada senão a ele. Aí mesmo, por pressão do povo, falou: olha, de hoje em diante eu assino um decreto, um edito, está decretado. Ninguém vai poder pedir nada senão a mim, o rei falou. Aí vai Daniel e ora, do mesmo jeito que ele costumava fazer, diz o versículo 10. Então, meu querido irmão, apesar do decreto do rei, apesar de tudo estar sendo contrário à vida de Daniel, ele não saiu da posição da oração. Não saiu. Se você olhar, Daniel continuava orando. Como é que você se comporta quando ataca a tua fé, quando ataca a tua ética, quando ataca a tua moral, quando ataca quem você é? Você para? Você desiste? Você se abate? Faz beicinho. Ou você faz igual Daniel, continua orando, continua crendo, continua acreditando que o Senhor está com você e a vitória é certa na sua vida. O que você faz? Meu querido irmão, não é à toa que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orar quando está tudo bem é uma moleza. Maravilha, está tudo bem, não tem ataque nenhum, não tem nada se levantando, está tudo bem, é bonança. Orar, ótimo. Quando tudo está ruim, quando tem ataque, quando você está sofrendo, quando o médico diz que não tem jeito, quando você passa por uma prova, orar é difícil. Não vem falar para mim que é fácil, é difícil. Mas aqui está Daniel ensinando para mim e para você: não saia da posição, tenha coragem. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ei, confia no Senhor, continua orando, continua buscando, continua pedindo, porque na hora certa e no tempo certo, a porta se abre, um milagre acontece, a bênção chega e esse quadro muda para a glória de Deus. Vamos pular o resultado, porque tudo na vida tem resultado. Amém. Tudo na vida, não tem nada na vida solto. Tudo na palavra de Deus tem resultado. Vamos lá? Versículo 22, que é o versículo que nós lemos. Olha que coisa linda. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. É profético para a tua vida. Se você viver certo, se você tiver boa conduta, se você resistir aos ataques, se você continuar em oração, tem proteção de Deus para você. Tem proteção de Deus para a tua casa. Querida, a Bíblia não joga a conversa fora. O que diz o Salmo 37, versículo 19? Muitas são poucas não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Salmo 37, versículo 10 diz assim: que os filhos dos leões sofrem necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Não vai faltar socorro, não vai faltar provisão, não vai faltar a palavra, não vai faltar a presença. Deus protege você de ter uma vida como Daniel teve. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, diga nenhum dano, se achou nele, porque crera no Senhor seu Deus. Eu tenho uma palavra, quem quiser receber, abre a mão. Na hora que eu acabar aqui, você fecha a mão, fala para mim, eu recebo, eu tomo posse. Nessa luta que você está passando, seja em qualquer instância, você não sofrerá dano algum. Quem recebe? Quem crê? Irmão, é promessa do Senhor, está na palavra de Deus, é verdade, meu filho. Eu estou te falando Bíblia. Por que você acha que o salmista diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes? De onde que virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará do mal. O Senhor guardará a tua
desde agora e para sempre. Creia que você não sofrerá dano algum. O Senhor está com você. Salmo 91, a partir do versículo 7, todo mundo aqui conhece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, Mas tu não serás. somente com seus olhos olhará e contemplará a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Meu querido irmão, creia, você com Deus é a maioria, você não sofrerá dano algum. Terceiro, versículo 26 e 27. Olha o que ele falou. Que interessante. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode se destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glória a Deus. Você lembra que eu te falei no começo da mensagem que o rei, por pressão do povo, tinha assinado um edito, um decreto, para que todo pedido seja feito apenas a ele? Lembra disso? Agora o mesmo rei, depois que Daniel passou pela prova, depois que Daniel foi aprovado, depois que teve livramento de Deus por conta da conduta de Daniel, o mesmo rei fala assim: olha, esquece aquilo que eu falei, o decreto é esse aqui, todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel. Por isso que eu estou falando que o Deus de Daniel é o seu Deus, irmão. Por isso que eu estou te falando aqui que o Deus de Daniel é o seu Deus. A palavra da sua vida é: não importa o que foi, não importa o que é, não importa o seu futuro, não importa o que você esteja passando, creia, o teu Deus muda decretos, o teu Deus muda decretos, e o decreto vai mudar. Não posso dizer que é para todo mundo, não posso dizer isso, mas para alguns aqui eu creio que vai sair de escassez para bonança, que vai sair de infelicidade para felicidade, que vai sair de caos para bênção. Eu creio que na vida de alguém aqui o decreto vai mudar. Aprenda uma coisa, meu querido: a última palavra não é do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra não é daquele que tem poder sobre a sua vida, humanamente falando. A última palavra vem do Senhor. O decreto vai mudar. Quarto e último, para a gente encerrar, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Você quer receber? Sim, por favor. Amém. Glória a Deus. Se você quiser, não tem problema. Mas eu creio aqui, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Você tem um bom mundo. Você tem, mesmo sofrendo ataque no mundo físico, no mundo espiritual, você tem o livramento de Deus. Você tem o reconhecimento. Você tem o decreto mudado. Você passando por tudo isso, creia, o Senhor te fará prosperar. Quem recebe essa palavra? Meu irmão, não importa o cenário, não importa a economia, não importa o seu estado físico, a sua saúde, não importa nada, o Senhor te fará prosperar. Nós estamos aqui em 21 dias de oração, e